Olá a todos e a todas. É sempre com muita gratidão que aqui nos encontramos nesse momento, ligados, para refletirmos um pouco sobre esse tema de hoje, que é a ação da prece. Ora, todos nós sabemos o quão é importante a prece nas nossas vidas, né? Que é esse elo de ligação com a nossa espiritualidade. No entanto, muitas vezes nós a banalizamos. Muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos que, embora Deus já conheça as nossas necessidades, também não há tanta necessidade de nós ficarmos constantemente pedindo, né? Fazendo os nossos pedidos, porque geralmente nós não sabemos pedir nas nossas preces. Tal qual quando precisamos de algum alento com relação a algo que está nos deixando preocupados, não necessariamente pedirmos a solução desse problema, mas que Deus nos dê paciência, nos dê força, nos dê discernimento para enfrentá-lo, né? Então, nesse sentido, é sempre importante nós termos isso em mente. Mas por falar em prece, eu convido a todos que nós possamos agora fazer uma prece, aproveitar que estamos aqui agora, cada um de nós em seus lares, né? E que possamos então elevar esse nosso pensamento a Deus. E eu entendo prece sempre como gratidão, que tenhamos essa gratidão de termos despertado no dia de hoje, ainda que o nosso dia tenha sido desafiador, a gratidão da bênção da vida, a gratidão até pelos desafios que de alguma maneira nos impulsionam, de alguma maneira nos vem provocar um ensinamento. Te agradecemos por tudo que temos, pelo que somos. Enfim, Senhor, ajuda-nos a fortalecer a nossa fé, nossa confiança, e esteja sempre conosco, que assim seja, graças a Deus. A ação da prece, mas como que se dá essa ação da prece? A gente aprende com a espiritualidade que o pensamento é tudo para os espíritos. Tal qual as nossas mãos são importantes na vida, no mundo material, para lidarmos com as coisas em geral, na espiritualidade o pensamento é como se fossem as mãos dos espíritos. E esse pensamento pode ser alcançado em qualquer parte. A gente sempre pega como exemplo o som. O som, ele só se propaga através do ar. Então, se nós estivéssemos numa sala a vácuo, onde não houvesse nenhum ar, o som não iria se propagar. Então, como é que chega a prece lá na espiritualidade, lá naquele direcionamento que nós estamos dando? Existe uma energia primitiva, universal, que se chama um fluido cósmico. Esse fluido cósmico é uma espécie de... romanticamente a gente encontra no movimento espírita, seria o hálito de Deus. Ele está em toda parte e é responsável por tudo que existe, e é Ele que é o condutor deste pensamento. Então, quando nós nos colocamos em prece, esse pensamento, essa energia que emana de nós, ele é levado por esse fluido cósmico universal, né, pela força do nosso pensamento, até a espiritualidade. A gente entende que muitos ainda se utilizam de intermediários, né? Algumas pessoas fazem preces a Bezerra de Menezes, tem gente que faz prece até para o Chico, e enfim, mas Deus está todo ouvidos, né? Então a prece, a oração, ela sempre nos faz lembrar que nós não estamos no controle, ou pelo menos deveria nos fazer lembrar que nós não estamos no controle, geralmente, das questões que nos preocupam na vida, né? E isso é motivo de sofrimento para muita gente. Mas através da prece nós podemos direcionar o nosso sentimento, o nosso pensamento para aquele que sim, aquele que tudo controla, que é Deus. Então a prece, antes de mais nada, por mais em situações que nós possamos estar
de preocupações, desafiadora, ela tem como primeira causa esse intuito de nos acalmar. Mas isso passa muito pela nossa compreensão. Todos nós temos a fé, mas será que nós compreendemos essa dinâmica da fé? Essa proposta que o Espiritismo nos apresenta, no sentido de que todas as situações que se nos apresentam, elas aí estão com esse propósito, principalmente para nós mesmos, mudarmos algo em nós. Porque é muito comum nas nossas preces, nas nossas orações, nós pedirmos para que as coisas se solucionem à nossa volta, se resolvam à nossa volta, para a gente ficar bem. Quem é que nunca já pensou, puxa, quando eu terminar de resolver aquele problema, eu vou me sentir melhor, eu vou tirar um peso das minhas costas. Quando eu acertar aquela dívida, nossa, eu acho que eu vou ser mais feliz. Quando eu isso, quando eu aquilo. Então nós vamos determinando, o nosso pensamento vai determinando que vamos só ficar bem quando isto ou aquilo fora de nós, em torno de nós, é que nos vai nos deixar bem. Isso é um equívoco, isso é uma falta de compreensão. Porque se Deus conhece nossas necessidades, e ainda assim as necessidades aí estão pela sua permissão, evidentemente, é porque nós precisamos mudar algo em nós, não fora de nós. É preciso que a gente seja mais exigente conosco. Então, quando nós nos propomos a orar, ter esse entendimento de que Deus conhece já todas as nossas necessidades, mas existe uma postura emocional e mental muito importante na prece, na oração, que é a humildade. Se nós não nos colocarmos em prece com humildade, nós não estaremos dando a verdadeira condição, a verdadeira potência a essa energia em nosso benefício. Como nós dissemos, não necessariamente as coisas vão mudar à nossa volta, mas nós podemos mudar. O nosso estado emocional pode mudar. A maneira como encaramos as situações pode mudar. A gente pode passar a ver saídas onde a gente não estava vendo, parar de pôr peso onde a gente vem pondo, ter mais jogo de cintura para lidar com as situações, como a gente não vinha tendo. Então, Deus nunca está tão ocupado para nos ouvir. Ao contrário, né? Nós aqui geralmente estamos, ou nos julgamos muito ocupados, né, para falar com Deus, porque muitas vezes nos queixamos, nos lamentamos e até nos esquecemos da prece. Geralmente quando chega a dor, quando chega o desafio, é que nós nos recordamos da prece. Então as pessoas banalizam. Eu tenho um amigo que costuma fazer prece quando vai deitar, mas literalmente deitado. Começa a rezar um Pai Nosso, não chega nem na metade, já vai dormir. Então, falta um discernimento maior com relação à prece. Falta uma compreensão maior, porque é aquilo que nos alimenta. Nós somos espíritos. Então, tal qual o nosso corpo precisa do alimento, precisa da higiene, precisa dos cuidados físicos, o espírito precisa por demais da prece, da oração. Já dentro da sua natureza, da natureza fisiológica, o nosso espírito, através do sono, nós desdobramos. Mas tem gente que nem sai do quarto. Tem gente que não consegue, mesmo num desdobramento espiritual, alcançar essa espiritualidade. Porque a sua mente e o seu coração ainda estão muito linkados e pesados com essas preocupações. Logo, não dão condição para essa espiritualidade que se importa conosco nos ajudar. Então, banalizar a prece, infelizmente, não é tão incomum. Então, a oração é como um carregador de celular, digamos assim, muito mal comparando. A gente vê lá o celular, está acabando a bateria, vai lá e põe para carregar. Então, para muita gente, é como se fosse um carregador de celular. Então, quando vê que a coisa está apertando, eu vou recorrer à prece.
eu vou recorrer a Deus. E essa prece, essa oração, ela pode ser feita em qualquer situação. É claro que o ideal é na intimidade, né? Do nosso lar, num lugar mais reservado, mas eu posso estar dentro de um metrô cheio e estar em prece. E não necessariamente verbalizando as palavras, que, como nós dissemos, tudo é pensamento. Então é importante que nós tenhamos isso em mente, da importância da prece nas nossas vidas, porque isso faz com que a gente, em primeiro lugar, se beneficie, por mais que a gente também nos coloquemos para fazer prece para alguém, e muitos são os necessitados de prece, amigos queridos, conhecidos, enfim, e mesmo aqueles que não nos são conhecidos, como nós fazemos as vibrações aos mais necessitados, que pedimos para que a espiritualidade leve a quem mais necessitar, mas é preciso que isso seja feito de coração aberto, de vontade, com vontade, para que a gente realmente dê essa condição para a espiritualidade levar essa energia. E é claro que um dos maiores carinhos que a gente pode fazer para alguém é uma oração. Eu tenho certeza que todos nós ficaríamos muito felizes e satisfeitos se soubéssemos que há pessoas que oram por nós, porque não há nada com tanto carinho, com tanto exemplo de carinho para com quem quer que seja, do que orar pela pessoa, ou de que a pessoa, você souber que a pessoa está orando por você. É evidente que a oração não necessariamente vai mudar, como nós dissemos, uma situação, e nem a pessoa a quem nós estamos nos dirigindo. Por isso que é preciso saber orar, saber pedir. Quando fazemos uma oração endereçada a um doente, a um enfermo, e são muitos nessa situação que nós estamos passando, não necessariamente pedir a cura para aquele indivíduo, porque nós não sabemos os propósitos de Deus. Às vezes aquele ente querido que desencarna e as pessoas, olha, que Deus faça o melhor para ele, mas Deus sempre faz o melhor. E quem é que pode dizer que o seu desencarne não foi o melhor para ele? Então é preciso compreender e endereçar nas nossas preces, sim, que Deus o abençoe. E Deus o abençoará da maneira mais correta possível. Afinal, nós estamos nos dirigindo a Deus. Então, antes que nós nos coloquemos para orar, que nós tenhamos esse sentimento de humildade, imbuídos de gratidão, em primeiro lugar pedindo força, fortalecimento da nossa fé, mais discernimento, mais compreensão, porque não raro nós às vezes nos colocamos para julgar, ou melhor, para orar, mas no minuto seguinte ou no minuto anterior julgamos alguém, tivemos uma atitude mental equivocada, e aí nós nos colocamos para orar. E aí a gente lembra aquela passagem que a gente encontra no Evangelho de Mateus, quando Jesus afirma: não sejais como os hipócritas que oram em pé, verbalizando as palavras para chamarem a atenção, né? Então é preciso que nós tenhamos o discernimento das nossas preces, nas nossas orações, porque é esse mecanismo que o Pai nos ofereceu, e Ele até nos ensinou, como Pai Nosso, para que nós, em primeiro lugar, louvemos a Deus, tenhamos essa gratidão por estarmos ainda aqui nessa escola da vida, mesmo com todas as necessidades, que possamos pedir sim, mas que saibamos pedir,
mas principalmente agradecer. E aí a gente lembra de Paulo, apóstolo: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Gratidão onde não tem graça, gratidão no desafio, porque se compreende o propósito. E não são com palavras bonitas, nós podemos ficar em silêncio e só mentalizar a gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que me acontece, que me ajude a fazer as melhores escolhas da minha vida, que me ajude a usar bem o meu livre-arbítrio e me ajude a me tornar um indivíduo melhor. Então, sempre com esse foco, sempre com esse direcionamento em si mesmo, para que a gente tenha um bom aproveitamento da prece, que nos é tão necessária diariamente, e não importa o lugar em que estivermos. Então fica essa proposta de reflexão para nós, da ação da prece na nossa vida. Como eternos pedintes que somos, é preciso compreender também que através da prece podemos nos colocar para ouvir a Deus, não só a pedir. Nos coloquemos para ouvi-lo. Senhor, estou aqui. Conheces as minhas angústias, as minhas necessidades, meus defeitos. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu estou aqui. E ouça, porque não há prece, oração com fé e espontaneidade, humildade, que Deus não responda para nós. Muita paz a todos. Fiquem todos com Deus.